Então vamos lá, paz irmão, paz irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós. E hoje vamos mergulhar no tema As Promessas de Deus para Israel, baseadas no nosso texto áureo de Gênesis capítulo 12, que destaca a bênção de Deus sobre Abraão e a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio do patriarca Abraão. Vamos explorar também o plano divino para o povo de Israel. Nessa lição também abordaremos, em primeiro lugar, a promessa de Deus em fazer Israel uma grande nação, cumprida através de Abraão e de sua descendência. Em seguida, veremos outras promessas importantes, tais como o nascimento de Isaac, o reino do Messias e, finalmente, para concluir a lição dessa noite, ou desse dia, ou dessa manhã que você está assistindo, analisaremos a queda de Israel e a garantia bíblica de sua restauração futura. Que essa videoaula nos ajude, meu irmão e minha irmã, a entender a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas e a importância do papel de Israel no plano divino. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que o Senhor Jesus abençoe a nossa família. Glória a Deus! Então vamos à lição de número 2 do quarto trimestre de 2024, que traz por título As Promessas de Deus para Israel. O nosso texto áureo: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3, a nossa verdade prática. Ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. E isso mesmo, Deus tem um plano ainda a se desenrolar com Israel. Deus não abandonou o seu povo. Deus não esqueceu-se de Israel, mas há um projeto futuro com Israel, e esse projeto volta a entrar em voga assim que a igreja ser arrebatada. Nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, e Romanos capítulo 9, do verso 1 ao verso 5. Vamos concluindo essa parte introdutória. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abrão e lhe fez promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nessa lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó e também a Davi, e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Então já está aí a nossa parte introdutória da lição de número 2 do quarto trimestre de 2024, sempre de uma forma bem clara, concisa, objetiva e com aplicações práticas para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa e para o nosso ministério. Eu também quero lembrar que esse vídeo tem o patrocínio da loja SM Moda Cristã. É uma loja de roupas aqui no centro de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o Instagram dessa loja e também o WhatsApp, aonde você pode estar ali entrando no Instagram, seguindo a loja e também fazendo contato com o pessoal pelo WhatsApp. E eles vendem, eles têm uma loja de roupa, é uma
eles vendem confecção tanto masculina quanto feminina, acessórios, calçados, enfim, uma loja cristã completa para você e para a sua família. Entre em contato, eles enviam para todo o Brasil e aqui abaixo do vídeo, então na descrição do vídeo estará o Instagram e o WhatsApp da loja SM Moda Cristã. Eu já quero adentrar contigo aos nossos tópicos e subtópicos. Vamos ao tópico 1. Tópico 1. Israel, a promessa da criação de uma grande nação. O tópico 1 ele tem 4 subtópicos, o primeiro deles, e far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação, diferente de todas as outras. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. E o que eu quero destacar aqui no subtópico 1 já é a questão de Deus fazer promessas. E Deus fez uma promessa a Abraão, quem sabe assim como fez a mim, quem sabe assim como fez a você, a sua família, as suas gerações, a sua geração e as suas gerações. E por muitas vezes no meio da caminhada, parece que vai arrefecendo aquela chama, aquele desejo de ver a promessa cumprida até o momento onde Deus vem. E Deus renova a promessa, e Deus fez isso com Abraão. Deus vai fazer isso com Abraão, de renovar a sua promessa, em Gênesis capítulo 15, versículo 4 e 5. E assim ele faz conosco. E quantos de nós, ou uma vez que Deus levanta um profeta para profetizar a nós aquilo que Deus já tinha falado outrora, mas aquilo ali naquele momento dá ânimo para a nossa vida, acalenta o nosso coração e nos instiga a caminhar a cada dia mais. Então eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus que faz promessas e confirma as promessas que fez. Um texto interessante, Isaías 51:2, que diz: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. O profeta Isaías relembra que Deus cumpriu a promessa de multiplicar a Abraão, reforçando a ideia de que ele seria pai de uma grande nação. E eu quero encerrar o subtópico 1 para avançar contigo, dizendo que, irmão, se Deus fez uma promessa para você, fique tranquilo, o Deus que prometeu é o mesmo Deus que tem poder para cumpri-la. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 2, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abrão, numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual, abre aspas, e tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abrão. Era uma promessa por demais de significativa, pois Abrão era filho de uma família idólatra. E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. E eu quero destacar aqui pelo menos duas coisas. Primeira coisa é que Deus vai mudar o nome de Abraão. O nome do patriarca é Abrão, que traduzido significa pai exaltado, pai elevado. Só que agora a promessa de Deus sobre a vida do patriarca era uma promessa que ele seria pai de nações. Reis procederiam de Abraão, príncipes viriam da linhagem de Abraão. Então Deus agora em Gênesis capítulo 17, versículo 5, Deus vai trocar o nome de Abrão para Abraão, que agora o novo significado do nome de Abraão significa pai de multidões, pai de nações.
Esse é o primeiro, então, a primeira ponderação que eu quero fazer. A segunda ponderação é que a gente, quando lembra da promessa de Deus a Abraão, se a gente perguntar para a maioria dos irmãos ou das pessoas e fazer a seguinte pergunta: aonde está a promessa? Ou aonde foi que Deus fez a promessa a Abraão? A gente vai pensar e responder: Gênesis capítulo 12 é o momento onde Deus faz a promessa. E o que eu quero destacar aqui é que Gênesis capítulo 12, ali está registrada a promessa. Mas a promessa que Deus faz, o chamamento de Deus a Abraão, não está no capítulo 12 de Gênesis. O chamamento que Deus chama Abraão, que Deus convoca Abraão, está em Gênesis. Eu vou abrir minha Bíblia aqui, eu quero ler esse texto contigo para não ficar nenhuma dúvida. O texto onde Deus chama Abraão está em Gênesis capítulo 11, versículo 31. É no meandro do versículo 31 do capítulo 11 de Gênesis que acontece o chamamento de Deus a Abraão. Porque o capítulo 11 e versículo 31 de Gênesis vai dizer assim, ó: e tomou a Terá, a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, e filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. Olha que interessante. Então esse texto, Gênesis capítulo 11, versículo 31, está dizendo que Terá pega e convoca e comissiona sua família para uma viagem. E eles vão sair de Ur. Agora eu quero que tu observe comigo o capítulo 12. O capítulo 12 está ali o chamado, ou pelo menos ele nos mostra e nos narra o chamado de Abraão. E depois que Deus acaba de falar do versículo 1, versículo 2, versículo 3, quando a gente chega no versículo 4, diz assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Espera um pouquinho. A gente percebeu que em Gênesis 11:31 eles saem de Ur dos Caldeus, e em Gênesis 12:4 Abraão sai de Arã. Agora vamos ver aonde está registrado esse momento do chamamento de Abraão, da convocação de Abraão. Abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, verso de número 2, e em seguida, ou em diante, diz assim: e ele disse: homens, irmãos, pais, ouvi-me. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Então está aí, bem elucidado o texto, e continua dizendo: e disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu ele da terra dos caldeus e habitou em Arã. E dali, depois que faleceu seu pai, trouxe Deus para esta terra em que habitais agora. Então fica essa ponderação, sempre que alguém te pedir aonde Deus, ou em que momento Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão em Gênesis capítulo 11, antes do verso 31. Mas essa promessa está registrada, e tão somente registrada, em Gênesis capítulo 12. Mas o chamamento, o momento que Deus chama, Gênesis capítulo 11, antes do verso 31. Glória a Deus, vamos em diante. Subtópico 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi a promessa dupla de bênção e maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse, né? Então, quando Deus chama, convoca Abraão, todos agora que fazerem parte dessa caminhada, ou que encontrarem Abraão no meio dessa caminhada de fé de Abraão, os que auxiliarem Abraão, os que abençoarem Abraão, serão diretamente abençoados por Deus.
mas também, em contrapartida, quem amaldiçoar Abraão, ou quem fizesse alguma coisa para prejudicar Abraão, o Senhor seria contra essa pessoa ou contra esse povo. Êxodo 23 e 22, melhor dizendo, diz assim, ó: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Deus aqui está reafirmando que ele protege o seu povo e que os que se opõem contra o povo de Deus, Deus vai combater contra eles. Irmão, irmã, deixa eu aplicar isso para a nossa vida. Irmão, fica tranquilo com as lutas, com as batalhas, fica tranquilo com as punhaladas, fica tranquilo, porque quem combate contra os nossos adversários é Deus. Eu vou repetir, quem peleja por nós é Deus. Se a gente obedecer ao Senhor, se colocar na brecha e buscar a face do Senhor, quem peleja as nossas batalhas é Deus. Aleluia! Quem sabe você pode levantar uma de suas mãos aí na sua casa e glorificar o nome desse Deus. É Deus quem peleja por nós. É Deus quem combate por nós. E é Deus que nos dá a vitória. Glória a Deus. Vamos em diante. Subtópico 4. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aonde Deus fala que da semente da mulher suscitaria um que pisaria a cabeça da serpente. E agora essa é então a segunda referência também à pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Podemos ter essa confirmação por meio da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, que é o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus, sua boa notícia, oferecida a todas as nações. Então, a gente percebe que as promessas que foram também feitas a Abraão, elas vão ter o seu cumprimento até mesmo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E eu sempre digo e eu comento, falando que se em Abraão todas as famílias da terra são abençoadas, quanto mais serão na bendita pessoa do Filho de Deus. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E a Bíblia diz que se com ele morramos, ou morremos, com ele viveremos. Bendito seja o nome daquele que nos chamou. Bendito seja o nome daquele que nos salvou. E bendito seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então já está aí um resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família do tópico 1. E eu já quero avançar contigo. Tópico 2, outras promessas a Israel. O tópico 2 também tem 4 subtópicos. O primeiro deles, a promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor lhe prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos e sabemos, ele já era avançado em idade e sua esposa também. E, além do mais, ela era estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria o seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida
de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. E aqui eu quero trazer um ensinamento a nós. E qual é o ensinamento? O ensinamento é colher a experiência de Abraão como um fato positivo. E que experiência foi essa? Deus direcionou-se a Abraão e Deus lhe prometeu um filho. Só que qual é que era a implicação nisso tudo, ou no cumprimento dessa promessa? Abraão já era muito velho. Sua esposa Sara já era avançada em idades e a Bíblia diz que já tinha cessado nela o costume das mulheres. E por outro lado ainda, para deixar mais difícil o cumprimento da promessa, Sara era estéril. Então o patriarca, diante de tudo isso, ele vai crer na palavra do Senhor. Ele vai crer que Deus é poderoso para realizar e cumprir as suas promessas. E eu me direciono a você agora nesse momento que está assistindo essa videoaula e quem sabe Deus te fez promessas que você olha para você mesmo e diz, mas como? Mas de que maneira? Olha a minha situação, olha o lugar onde eu estou, olha, eu sou o menor da minha casa, eu sou, quem sabe, pequeno, eu não tenho condições. Irmão, descansa. Fica tranquilo, se Deus te chamou, se Deus prometeu, você só precisa crer, porque Deus vai mover o que precisar ser movido para que a promessa chegue até você. Então, o que eu e você precisamos fazer? Acreditar. E um texto que me vem à memória, Hebreus capítulo 11, versículo 11, que diz, pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe fez a promessa. Bendito seja o nome do Senhor. Ela teve por fiel, e fiel é o nosso Senhor. A Bíblia diz que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Romanos 4:20 também diz, e não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Meu irmão, essa palavra é como um bálsamo para a nossa vida. Se fortaleça no Senhor. Se fortaleça na bendita pessoa do Senhor. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra. A obra é boa, porque foi Ele que começou. Ele mesmo a aperfeiçoará na nossa vida. Então creia, receba essa palavra como uma flecha tirada do alforje do valente ao seu coração. E você que estava desanimado, sem ânimo, quem sabe cansado, receba renovo de Deus, receba renovo de Deus, receba renovo de Deus e creia e se fortaleça no Senhor. Bendito é o Deus da nossa vida. Vamos em frente. Subtópico 2, a promessa de um filho a Isaque. Deus não esqueceu de suas promessas. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia, e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor, e a levou a Isaque, que se casou com ela. E no tempo próprio, ela deu à luz a 2 gêmeos, a saber, Esaú e Jacó. E quem sabe a gente lendo o texto da revista da Escola Bíblica assim, de uma forma corrida, esse último trecho, principalmente, que diz, eu vou repetir, no tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, parece que foi tudo fácil, foi tudo tranquilo, parece que tudo correu com a maior tranquilidade do mundo, mas não foi assim. Por que não foi assim? Porque a Bíblia diz que Rebeca, ela era estéril. Assim como Sara, esposa de Abraão, era estéril, Rebeca, esposa de Isaque, também era estéril. Mas a Bíblia diz que Isaque orou insistentemente
por sua esposa durante 20 anos, até que o Senhor abriu a madre de Rebeca. E qual é o ensinamento aqui nesse ponto da lição? O ensinamento é: por que você está tão ansioso? Por que você está tão perturbado? Porque você não descansa e não espera no Senhor. Muitas das vezes a gente ora de manhã e quer resposta de tarde, mas o Senhor está nos dizendo: fica tranquilo, lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de ti. Isaac orou por 20 longos anos, e muitas vezes a gente ora de manhã e quer resposta de tarde. E a resposta para a nossa vida nesse momento de Deus é: descansa em mim, espere em mim e lança toda a tua ansiedade sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Vamos em frente. Subtópico 3, a promessa renovada. Deus falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Isaac foi considerado herdeiro da promessa e, por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para seus filhos. Esaú perdeu o direito de primogenitura, pois trocou por um prato de comida. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu já vou continuar no texto da revista, mas só deixa eu abrir um parênteses aqui para trazer à voga da nossa memória esse texto, essa passagem bíblica, esse acontecimento. A Bíblia diz que Esaú, depois de alguns dias de caça, onde não encontrou nada, ele está voltando para sua casa, faminto, cheio de fome. E ele vai chegar diante de seu irmão e vai dizer: meu irmão, me dê um prato de comida. E seu irmão Jacó vai lhe fazer uma proposta. E a proposta é: eu lhe dou um prato de comida se você me vender a tua primogenitura. E qual é a lição para a nossa vida? A lição aqui é aprender com o erro de Esaú. Porque Esaú trocou o seu direito de bênção, o seu direito de primogenitura, o seu direito de ser o líder da família, por um prato de comida. Alguém vai dizer: nossa, como ele vendeu barato. Vendeu, mas quem colocou o preço foi ele, sob o argumento que ele mesmo diz, abre aspas, do que me adianta a minha primogenitura se estou morrendo de fome. Irmão, um conselho da parte de Deus para a nossa vida, nesse ponto da lição é melhor morrer com a bênção de Deus do que se vender pelos manjares do mundo. Eu vou repetir, é melhor morrer com a bênção de Deus do que se vender pelos manjares do mundo. Não troque a tua primogenitura, não negocie as promessas de Deus na tua vida, não negligencie o teu ministério, o teu chamado, os teus dons. Se foi Deus que te deu, permaneça fiel, porque no tempo certo Deus te dará o escape dessa situação. Não negocie aquilo que Deus te deu, não jogue fora aquilo que o Senhor te presenteou. Glória a Deus. Vamos em frente ainda no mesmo texto. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e esta concebeu 2 filhos. Lembrando que o patriarca Jacó teve 12 filhos, a saber, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azer, Isacar, Zebulão, José e Benjamim. Ele teve os filhos com Leia, com Bila, com Zilpa e com Raquel. Ele teve 4 filhos com Leia, né? Ou Lia, em outras traduções. Aí Raquel, vendo que ela não dava filhos e Leia era frutífera, Raquel dá sua serva Bila para Jacó se deitar com ela e ela poder ter filhos por intermédio de Bila. Então Jacó vai ter 2 filhos com Bila.
Então, agora Lia, vendo que Raquel tinha dado sua serva, também dá sua serva Zilpa, né, para Jacó, que também vai ter 2 filhos com ela. E após Jacó ter 8 filhos, então o Senhor vai se lembrar de Leia, que vai conceder mais 2 filhos a ela. E depois dos 10 primeiros filhos, então, de Jacó, é que Deus vai abrir a madre de Raquel. E Deus vai conceder, então, José e Benjamim como filhos de Raquel e de Jacó. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui para nós concluir o subtópico 13 e poder avançar é que Sara era estéril, Rebeca era estéril. Agora Raquel também era estéril. Mas mesmo a esterilidade dessas irmãs na fé não travaram e não pararam a promessa de Deus. E eu quero me dirigir a alguém aqui que está assistindo essa videoaula, que está com o seu ministério estéril nesse momento. Está com o seu ministério travado, parado, estacionado e não vê formas e maneiras de continuar adiante. Eu quero te dizer, quem sabe para você, meu irmão, minha irmã, que Deus vai mandar, glória seja dada a Ele, da parte dEle, um refrigério para tua alma. Eu sinto a presença de Jesus. Deus está enviando um renovo sobre a tua vida e tudo aquilo que estava parado vai começar a se movimentar. E tudo aquilo que estava retido vai começar a fluir. Busque a Deus, suplique a Deus, clame a Deus, que teu ministério vai voltar a ser frutífero. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Então manifeste a tua fé, dando o melhor glória a Deus que você já deu aí desde a sua casa. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos em frente. Subtópico 4, promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso, o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi, também chamado de Emanuel. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mas uma tradução ainda melhor dessa palavra Emanuel, uma tradução ainda mais aprofundada dessa palavra Emanuel. Emanuel não quer apenas, ou melhor dizendo, não significa apenas Deus conosco, mas significa Deus em nós. E Paulo vai entender muito bem dessa promessa, a ponto que ele vai escrever dizendo que nós somos o templo, nós somos moradas do Espírito Santo e do Altíssimo. Além, irmão querido, de Deus estar conosco, Deus está em nós. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos morada do Altíssimo. Então você é um portador da presença de Deus. Aonde você chega, a presença de Deus chega com você. Um texto para concluirmos o tópico 2, Jeremias 23:5, que diz: E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e agirá sabiamente e executará juízo e justiça na terra. O que esse versículo está nos anunciando é que Jesus está voltando, o Messias está voltando, o descendente de Davi que governará com justiça, reafirmando a promessa do reino vindouro. Meu irmão, Jesus está voltando. Eu vou repetir, meu irmão, minha irmã, Jesus está voltando para buscar uma igreja zelosa, lavada e de boas sobras. Não tenha por tardia a vinda do Senhor, porque o Senhor não está demorando.
O Senhor está dando tempo para que todos cheguem ao arrependimento, mas verdade é que o Senhor está voltando. Glória a Deus! Então está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e para o nosso ministério do tópico de número 2. E eu já quero avançar contigo. Tópico 3, a promessa de salvação para Israel. O tópico 3 tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos, ou melhor dizendo, cristãos, dos dias atuais se fazem hoje. Questões como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas até hoje, ou também elas foram revogadas. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. E Romanos capítulo 9 trata do passado de Israel. Romanos capítulo 10 trata do presente de Israel. E Romanos capítulo 11 trata do futuro da nação de Israel. Então você que deseja se aprofundar um pouquinho mais, os capítulos de 9 a 11 de Romanos, escrito por Paulo, vão tratar do passado, presente e futuro da nação ora escolhida, separada por Deus. Um texto interessante, Jeremias 30:11, que diz: "E os humilharei na minha ira, mas não os destruirei completamente. Tornarei a ficar-lhes favorável." O que é isso? É Deus dizendo que mesmo na queda, Deus nunca rejeitou completamente a Israel. Ele promete correção, mas também restauração, demonstrando sua fidelidade em cumprir as suas promessas, mesmo em tempos de rebeldia. E a gente bem sabe que Deus se voltará ao seu trato com Israel no momento oportuno. A Bíblia vai dizer que assim que a igreja for arrebatada, o trato de Deus agora não vai ser mais com a igreja, porque a igreja estará nas bodas do Cordeiro no céu, mas o trato de Deus se voltará mais uma vez à nação de Israel. E você que quer saber um pouquinho mais sobre isso, eu lhe aconselho a ler Romanos 9, Romanos 10 e Romanos capítulo 11. Glória a Deus. Vamos em diante. Subtópico 2 do tópico 3, a tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Lembrando que os judeus também precisam reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas para serem salvos. A Bíblia diz, Romanos capítulo 10, versículo 9, que todo aquele que com o seu coração crê e com sua boca confessar será salvo. Então, bem importante é salientar nesse ponto da revista que não podemos nos esquecer da obra de evangelização que precisa ser feita no meio do povo judeu. Glória a Deus. Um texto importante, Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, que diz: "Porventura, tenho eu algum prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo, eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e que viva." Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor não tem prazer, o Senhor não se agrada que o perverso morra na sua iniquidade,
mas antes o prazer do Senhor é que ninguém pereça e todos se salvem. Glória a Deus. Assim, vamos em diante. Subtópico 3, promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte, abre aspas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém? Então aqui Paulo está trazendo as qualificações do povo de Israel, que deles é a adoção de filhos, que deles é a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas, e o próprio Messias é descendente deles. Então Paulo está nos trazendo em voga esse questionamento que Israel é portador dessas promessas. Continua ainda a lição dizendo, essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra, prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. E eu quero destacar uma questão aqui, que fala em Romanos capítulo 11, que a Bíblia vai dizer, 11 verso 26, abra sua Bíblia, é o último texto que nós vamos visitar nessa lição. Talvez visitemos mais um ainda, mas esse, se não for o último, é o penúltimo, mas aonde Deus está agora falando, ou novamente se direcionando à nação de Israel, no capítulo 11 de Romanos, aonde ele vai dizer, assim o quê? Assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e desviará de Jacó a sua impiedade. O que é isso, irmão? Isso é a promessa de salvação a Israel, que será cumprida quando o libertador, a saber, Jesus Cristo, restaurar os remanescentes fiéis. Essa esperança, ela é confirmada, ou é melhor dizendo, ela é confirmação da aliança divina e da fidelidade de Deus ao longo da história para com Abraão, com Isaac, com Jacó e com Davi, seu servo. Então Deus não se esqueceu da nação de Israel, mas quando vir de Sião o libertador, Deus, ele vai ser piedoso para com o remanescente fiel de Israel. Glória a Deus, e assim é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Apocalipse, se não me falha a memória, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse, se não me falha a memória, deixa eu abrir minha Bíblia, Apocalipse capítulo 2, vai dizer assim, ó, verso 21, e dei-lhes tempo para que se arrependessem. E assim é o nosso Deus. O nosso Deus é longânimo, o nosso Deus é misericordioso, e o nosso Deus tem nos dado tempo para nos arrependermos, porque Deus não tem prazer na destruição do justo. Antes, ele quer que todos cheguem ao conhecimento da plenitude da obra de seu Filho, e que assim o aceitem e alcancem pelo meio da fé a salvação. Glória a Deus, irmão, ainda dá tempo, ainda há tempo, ainda dá tempo. Então pregue o evangelho, testemunhe de Cristo, anuncie as boas novas, porque existe pessoas nesse momento indo para o inferno, esperando que alguém pregue e anuncie a Cristo a elas. Você é um missionário na sua rua, no seu bairro, na sua escola, na faculdade, no trabalho, no mercadinho, na venda, aonde quer que você esteja. Ali você é um portador das boas novas de salvação.
Glória a Deus. Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e para o nosso ministério do tópico de número 3. E eu já quero avançar contigo. Conclusão: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu reino glorioso e milenar. E agora sim, o último texto que visitaremos nessa lição está em Salmos, verso de Conclusão: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá o seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu reino glorioso, o seu reino milenar. E agora eu quero visitar contigo o último texto que mencionaremos nessa lição de número 2, do quarto trimestre de 2024, Salmo de número 105, verso 9 e 10, que diz da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou em Jacó por decreto a Israel e por aliança eterna. O que o Salmo está nos relembrando é sobre a renovação da aliança de Deus com Israel, mostrando que a promessa que se estendeu a Isaque, que vinha de Abraão, sendo prova contínua em Jacó, alcançará o seu auge em Israel no tempo do fim. Glória a Deus. Então já está aí, meu irmão, o resumo dessa lição de número 2. E se tudo isso foi bênção na tua vida, se eu ministrei alguma coisa que abençoou a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério, se eu trouxe aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, eu te peço encarecidamente, deixe o seu like nessa videoaula, se possível, deixe um comentário abaixo dessa videoaula, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim ele distribua para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, se inscreva aqui no meu canal do YouTube para nos ajudar nessa missão semanal de ministrar as escolas bíblicas dominicais. Eu quero e desejo que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a obra das tuas mãos, que Deus enche o teu celeiro, que Deus pavimente uma estrada de vitória para você e que aonde você botar o seu pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.